Oi, gente, eu sou a Nath Mansi e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o filo dos anelídeos, que compõem o filo Annelida. O filo Annelida é o terceiro filo de vermes do reino Animalia. Eu já fiz uma videoaula falando sobre os dois primeiros filos de vermes, no caso o filo dos plateumintos e dos nemateumintos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre só o filo dos anelídeos, que contém as minhocas, as famosas minhocas do jardim. Esse filo é muito interessante e, como em todas as outras videoaulas, o link dos slides está aqui na descrição, bem como o link dos vídeos que eu vou usar para ilustrar as características dos anelídeos. Então, bora começar. O primeiro diferencial dos anelídeos em relação aos outros vermes é a presença da metameria. A metameria é uma característica muito importante e no caso dos anelídeos é chamada de metameria homônima ou metameria simples. Isso significa que o corpo dos anelídeos é segmentado, tanto externamente quanto internamente, e a segmentação externa corresponde à segmentação interna. A gente consegue observar isso a olho nu mesmo, com esses pedacinhos que a gente vê separado aqui nos corpos das minhocas. Esses pedacinhos são chamados de metâmeros, que eles são parecidos entre si, tanto em tamanho quanto em função, quanto nas estruturas que estão presentes dentro de cada segmento do corpo da minhoca ou do outro anelídeo que está sendo estudado. E cada metâmero tem uma certa independência em relação ao corpo inteiro dessa minhoca, desse anelídeo. É claro que todos obedecem ao controle dos gânglios cerebrais na cabeça da minhoca, mas eles têm sim uma certa independência e a gente consegue observar isso porque se a gente cortar uma minhoca em vários pedaços, esses segmentos vão conseguir se movimentar mesmo desconectados do cérebro dessa minhoca. É claro que eles têm pouquíssimas chances de sobreviver porque eles não têm uma orientação de movimentação, mas eles conseguem sim se movimentar meio que de forma involuntária porque eles têm essa certa independência. O segundo fato que diferencia os anelídeos dos outros vermes é a presença do celoma verdadeiro. Os anelídeos são animais celomados, e como a gente consegue ver aqui nesse gráfico que compara os plateumintos dos nemateumintos e, por fim, dos anelídeos, os plateumintos não têm celoma, eles são acelomados, e no caso, se você não lembra o que é um celoma, o celoma nada mais é do que uma cavidade delimitada inteiramente pela mesoderme. Como todos os outros vermes, os anelídeos são animais triblásticos. Eles possuem os três folhetos embrionários, a endoderme, a ectoderme e a mesoderme. E eles possuem o celoma porque eles têm sim essa cavidade que é inteiramente delimitada pela mesoderme, tanto externamente quanto internamente. No caso dos nemateumintos, eles são pseudocelomados porque eles têm um pseudoceloma. É como se fosse um celoma falso, porque o celoma deles, a cavidade deles, é parcialmente delimitada pela mesoderme, mas não é totalmente delimitada pela mesoderme. Essa diferença aqui é importante para diferenciar esses dois filos de animais, e o celoma verdadeiro é muito importante nos anelídeos, principalmente nos anelídeos que usam esse celoma para locomoção, como a gente vai ver mais adiante. Mas no geral, eles também são animais protostômios, ou seja, a sua boca é formada primeiro, mas assim como os nemateumintos, eles têm tanto a boca quanto o ânus, ou seja, duas aberturas, então um sistema digestório completo com essas duas aberturas. Os seus corpos são alongados, eles podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, tanto ter um macho e uma fêmea para aquela espécie, ou aquele indivíduo ser tanto macho e fêmea, produzir os dois gametas. Existem mais de 16 mil espécies descritas e os seus tamanhos podem variar de milímetros até 2 metros de comprimento. O filo dos anelídeos também é dividido em 3 classes principais. A diferença assim, gritante entre essas 3 classes é a presença ou não de cerdas, que ajudam na locomoção e na fixação desses animais. No caso dos poliquetos, que como diz o próprio nome aqui, poli, diz que tem muitas cerdas, eles têm muitas cerdas e todos esses filamentos proteicos estão colocados nos parapódios. Os parapódios são essas expansões laterais aqui em todo o corpo desse exemplo de poliqueto, que participa ativamente da locomoção, porque principalmente no caso dos poliquetos, que são animais exclusivamente marinhos, as suas cerdas junto com os parapódios funcionam como se fossem remos de natação, então são muito importantes para a movimentação desses animais na água. No caso dos oligoquetos, que têm cerdas, mas são poucas cerdas, as cerdas também
também ajudam na locomoção, mas elas nem são tão visíveis pra gente a olho nu. É claro que microscopicamente você consegue observar essas cerdas sim. E no final, essa classe aqui dos hirudíneos não possui cerdas. O principal exemplo da classe dos hirudíneos são as sanguessugas, aqueles vermes que são muito utilizados na medicina até hoje. Os anelídeos são muito importantes, as minhocas são o principal exemplo do quão essenciais esses animais são para a gente, por exemplo, na agricultura. As minhocas são muito importantes para fornecer nutrientes para aquela plantação, principalmente na formação de adubo, como elas são animais detrívoros, ou seja, elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Elas quebram aquela matéria orgânica em nutrientes, em partículas menores e liberam esses nutrientes através das suas fezes no solo, fertilizando o solo. Além disso, quando elas constroem os seus túneis subterrâneos, as suas galerias, elas aumentam os níveis de aeração e permeabilidade do solo, diminuindo os riscos de acontecimento do escoamento superficial, porque essas aberturas, esses poros no solo, facilitam a absorção gradual de água da chuva quando ocorrem chuvas fortes, especialmente. Outra coisa é que os animais anelídeos são bioindicadores, principalmente aqueles que realizam respiração cutânea, ou seja, que absorvem oxigênio e realizam a troca gasosa diretamente entre as suas células da epiderme com o meio externo. Isso mostra que eles são muito suscetíveis a poluições no ar, porque as suas células estão diretamente expostas a poluentes do meio externo. Então, se eles inalarem, né, se as suas células absorverem poluentes, eles são muito vulneráveis à morte, inclusive, por causa dessa poluição. Por isso é que a presença de animais anelídeos num certo lugar indica que aquele lugar está, vamos dizer assim, agradável para a sobrevivência dos animais. Não está tão poluído a ponto dos anelídeos não conseguirem sobreviver lá. Por isso eles são ditos como bioindicadores. E, finalmente, as sanguessugas são outro exemplo de importância dos anelídeos. Como eu já falei para vocês, elas são muito usadas na medicina até hoje. As sanguessugas, como vocês podem ver, tem esses dentinhos aqui nessa ventosa da boca que elas usam para sugar sangue das suas presas. São animais hematófagos, elas se alimentam de sangue. As sanguessugas, quando vão sugar o sangue das suas presas, liberam substâncias anestésicas e anticoagulantes. E as ventosas não servem só para se alimentar, elas realizam esse movimento. É claro que na água, né, elas são seres que podem ser tanto aquáticos quanto terrestres, mas é claro que em ambientes terrestres úmidos. No ambiente aquático, elas nadam num movimento ondulatório, mas aqui, como vocês podem ver, numa superfície seca, elas realizam um movimento de prender a sua ventosa bucal e deslocar o seu resto do corpo até aquele ponto inicial e prender a sua ventosa posterior e depois deslocar a sua ventosa bucal e de uma forma assim que é chamada de mede-palmos. Então é um movimento constante de fixação, contração e extensão até repetir isso infinitamente até que elas cheguem no seu lugar desejado, até que elas cheguem nas suas presas. E a reprodução dos anelídeos, a única coisa que a gente pode generalizar é que é uma reprodução sexuada. Eles não realizam reprodução de forma assexuada, mas as formas de reprodução têm certas variedades. No caso, alguns anelídeos são monóicos, alguns são dioicos, alguns fazem fecundação interna, outros fazem fecundação externa, alguns têm desenvolvimento direto sem a formação de larvas, outros têm o desenvolvimento indireto com a formação de larvas. Por isso que nessa videoaula, normalmente a gente só estuda a reprodução das minhocas, que são o principal exemplo desse filo aqui. As minhocas começam a procurar os seus parceiros quando elas atingem a fase adulta. A gente pode identificar que elas atingiram a fase adulta quando a gente vê a presença do clitélio, que é essa estrutura aqui que facilita e que faz, né, a formação do casulo. O casulo vai ser muito importante na reprodução dessas minhocas aqui. Quando as minhocas encontram os seus parceiros, elas se posicionam dessa forma aqui, de forma a ficar com a cabeça de uma na posição posterior da outra, assim, de forma os corpos ficam opostos, sabe? A cabeça de uma no ânus da outra e assim por diante. Como as minhocas são animais monóicos, ou seja, o indivíduo minhoca tem tantos gametas femininos quanto masculinos, ambas doam espermas uma para outra. Então, uma dá o seu esperma para outra minhoca e a outra minhoca dá o seu esperma para outra minhoca.
O clitélio vai formar uma espécie de casulo que vai se deslocando pelo corpo da minhoca, e lá no clitélio que as minhocas realizam a ovulação, liberam óvulos, e quando aqui o clitélio passa pela região onde foi recebido os espermatozoides, os óvulos são fecundados e são liberados da minhoca e eclodem fora da minhoca. A alimentação dos anelídeos também é variada. Os irudíneos, né, como as sanguessugas, podem ser hematófagos, enquanto alguns poliquetos são carnívoros e a maioria dos oligoquetos são detrívoros, como as minhocas, que, como eu já falei para vocês, se alimentam de matéria orgânica em decomposição. E o principal exemplo de sistema digestório aqui, alguns anelídeos têm sistema digestório ausente, mas a maioria deles tem sim um sistema digestório completo, como o caso das minhocas, que tem todas essas estruturas aqui, tanto a presença da boca quanto a presença do ânus, e uma estrutura especialmente importante da gente conhecer é o tiflossole. O tiflossole é uma dobra aqui na parede intestinal do intestino da minhoca que aumenta a superfície de absorção de nutrientes e torna essa alimentação mais efetiva. Mas apesar da maioria dos anelídeos terem um sistema digestório completo com estruturas especializadas, eles têm uma digestão extra-intracelular. Ela começa fora das células no intestino, né, no caso, mas depois a absorção final dos nutrientes ocorre dentro das células, por isso é chamada de digestão extra-intracelular. Sobre a respiração, como eu falei para vocês, a maioria dos anelídeos fazem a respiração cutânea, que é diretamente entre a pele e o meio externo, a troca gasosa, por isso esses animais têm uma pele úmida para facilitar essa troca gasosa. Mas alguns animais anelídeos fazem a respiração branquial, ou seja, eles possuem brânquias, que no caso, como vocês podem ver nessa foto aqui, são invaginações, expansões da superfície epitelial, ou seja, das células da epiderme, né, desses animais, e essas expansões da superfície epitelial estão conectadas ao sistema sanguíneo, né, aos vasos sanguíneos desses animais, por isso que os gases absorvidos e que vão ser liberados passam pelos tubos sanguíneos, pelos vasos sanguíneos, por isso também são chamadas de brânquias sanguíneas no caso dos anelídeos. Os irudíneos realizam o movimento de mede-palmos, como eu já mostrei para vocês, que é aquele usando as ventosas, um exemplo é as sanguessugas. No caso dos poliquetos, eles usam os parapódios e as suas células naquele movimento de natação, uma espécie de remo, e as minhocas, um exemplo de oligoquetos, usam o seu esqueleto hidrostático. O celoma das minhocas e dos oligoquetos no geral é incompressível, ele não pode ser esmagado, por isso que isso dá uma estrutura mais rígida ao animal, e isso facilita as suas contrações musculares de uma forma serpenteante ou ondulatória. Outras características importantes, mas que não são muito diferentes no caso dos outros vermes, é que eles também têm sistemas musculares, os músculos são circulares e também longitudinais. Eles têm um sistema nervoso ganglionar também, então eles têm esses gânglios que são aglomerados de células nervosas que controlam as reações no corpo dessas minhocas, desses anelídeos. Eles têm os gânglios cerebrais e outros gânglios suplementares ao longo desse corpo desse anelídeo. Mas uma outra inovação dos anelídeos em relação aos outros vermes é que eles possuem um sistema circulatório, como eu mostrei para vocês, que alguns inclusive usam o sistema circulatório na sua respiração branquial. O sistema circulatório deles é fechado. Isso significa que o seu sangue não sai dos vasos sanguíneos. O principal pigmento desse sangue é a hemoglobina, que nem nós, seres humanos. No caso das minhocas também, novamente, a gente vai usar as minhocas como exemplo. Elas fazem a sua excreção através de estruturas chamadas de metanefrídeos. E os metanefrídeos recolhem essas excretas nitrogenadas que vão ser liberadas pelos poros que estão presentes em cada finalzinho do metanefrídeo, tanto do celoma, que podem conter excretas nitrogenadas, quanto do sangue desses animais. E essa foi a videoaula sobre os anelídeos, lembrando que eu não sou nenhuma especialista, eu sou uma estudante do ensino médio, então eu estou só divulgando o que eu aprendi sobre esses animais. Aqui não tem todas as informações possíveis sobre os anelídeos, é claro. Caso você queira se aprofundar, eu recomendo que você faça mais pesquisas e tal, mas espero que isso tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais sobre esses animais essenciais e incríveis. É claro que aqui a gente tem um passarinho comendo uma minhoca, mas é cadeia alimentar, gente, passarinho também precisa sobreviver, e essa minhoca eu tenho certeza que desempenhou diversas funções essenciais antes de ter a sua vida acabada por esse passarinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!